Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o oftalmologista Cristiano Pinheiro. Ele vai conversar com a gente sobre as alergias oculares, que cá para nós incomoda e muito. Você sofre alguma delas? Tem dúvidas sobre o diagnóstico e tratamento? Já o Dr. Cristiano vai explicar para a gente. Antes, vamos ver uma reportagem sobre o assunto. Quem nunca sentiu um desconforto nos olhos e imediatamente passou a mão para coçar? Eu coço o olho com a mão. Melhora quando faz isso? Aí que dói mesmo. Tem que lavar. Aí só quando eu lavo com água que sara e passa mais. Quando a coceira persiste, você sabe o que fazer? O ideal é buscar ajuda profissional para descobrir a causa da irritação. Muita gente não sabe, mas pode ser alergia. Carliane sofre de rinite. Ela diz que quando a alergia do nariz ataca, os olhos também ficam irritados. A oftalmologista confirmou. A poeira e as mudanças no tempo também provocam alergia nos olhos dela. É uma coceira intensa, né? Um prurido intenso, vermelhidão, que incomoda bastante. Geralmente acontece mais nessas épocas mais úmidas, né? No verão, que é muito quente, com esses tempos loucos que vai, né? E aí fica muito vermelho, muito irritado. Quem tem alguma outra alergia, como é o caso de Carliane, ou histórico na família, tem mais chances de apresentar alergia no olho. Os sintomas podem surgir ou desaparecer, a depender do nível de exposição ao agente que provocou a alergia, como, por exemplo, poeira, ácaro e mofo. É preciso procurar um especialista para tratar adequadamente o problema. As consequências podem ser graves, a depender do caso. Ele pode vir a apresentar úlcera de córnea, né? Não tratada, ela pode evoluir para perfuração ocular. O ato constante de coçar o olho, fazer uma alteração da córnea, que vai causar um astigmatismo elevado. Piorando, ele pode evoluir na necessidade de um transplante de córnea. Quem gosta ou tem o hábito de se maquiar precisa ficar atenta. Alguns produtos entram em contato direto com os olhos, principalmente o rímel ou o lápis. O ideal é verificar sempre o prazo de validade e o aspecto do produto. Qualquer alteração na composição pode desencadear uma alergia. Na persistência dos sintomas, nada de usar colírios ou remédios caseiros por conta própria. A visão é muito importante, né? Para a gente sobreviver. Sem ela, não seria nada. Pois é, o que começa com uma irritação, a mão no olho, pode se transformar em coisa pior. Doutor Cristiano, boa tarde. Boa tarde. E ele está aqui para nos ajudar a esclarecer esses assuntos. Doutor Cristiano, pois é, como a gente viu na reportagem, algumas causas foram colocadas aí para que nós possamos analisar. Clima, impurezas no ar, o que mais causa alergias? As causas mais importantes de alergias são poeira e ácaro na nossa região. A umidade, ela vai favorecer o aparecimento de mofo e de ácaro, e isso vai provocar mais alergias oculares. Existem algumas outras partes do país, principalmente no sul do país, tem um outro agente muito importante que é o pólen, que na primavera aumenta extraordinariamente a quantidade de pólen no ar, e existe inclusive uma alergia chamada alergia primaveril, que é própria dessa época. Como o nosso clima ele é mais ou menos constante, com poucas variações, então as principais causas realmente são o ácaro, poeira e o mofo. E algumas dessas causas estão dentro de casa, por exemplo. Nós vamos ver algumas dicas de como se prevenir, como se manter longe dessas alergias. Vamos ver? Algumas ações no dia a dia podem evitar esse tipo de problema. Mantenha o ambiente limpo e arejado. Evite tapetes, cortinas e bichos de pelúcia. Tudo isso acumula ácaros e poeira. Forre travesseiros e colchões com capas impermeáveis. Lave roupas guardadas há muito tempo antes de usá-las. E também evite coçar os olhos, pois isso estimula a alergia ocular. Doutor, evitar coçar os olhos, mas às vezes não dá simplesmente. Por exemplo, de bicicleta ou de moto, até andando mesmo na avenida, fazendo um Cooper, um mosquito entra no olho, a mão vai instintivamente no olho, você esmaga o inseto e aquelas toxinas irritam. Isso pode causar uma forte alergia na hora? Isso aí causa um tipo de inflamação na córnea. Toda inflamação na córnea, toda inflamação é ite. Na córnea chama-se ceratite. Isso é uma ceratite química pela toxina que esse inseto libera. Isso é uma condição muito grave
e precisa de atendimento imediato. O correto é você lavar abundantemente com água corrente da torneira, não precisa sair correndo para comprar água mineral. Na primeira oportunidade que encontrar, lavar bastante e imediatamente procurar o oftalmologista. Você falou em inseto, eu queria já colocar uma outra coisa que a gente não imagina, que é muito comum na nossa região, que é picada de marimbondo, de abelha, marimbondo. Na nossa região é muito comum, a gente recebe muito paciente e é uma situação gravíssima, porque aquela toxina é extremamente forte. Se não for tratado imediatamente, pode levar à cegueira. Muitas mulheres estão perguntando sobre maquiagem. Esses rímel e lápis, eles podem causar alergia e em que grau? Podem causar alergia, incômodo, coceira, olho vermelho. Se você já tem aquela marca de maquiagem que a mulher já está acostumada a usar, ela deve manter aquilo ali porque ela não causa alergia. Normalmente só ocorre quando você troca de marca, compra um outro produto, pode sim causar alergia. Um dos componentes da maquiagem pode causar alergia ocular. São alergias normalmente leves que vão melhorar com a suspensão do agente causador, que nesse caso é a própria maquiagem. Bom, e nesses casos, a gente sempre lembra as pessoas procurar oftalmologista. Doutor, muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos no estúdio. Eu que lhe agradeço.